Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um resumo sobre criminalização da homotransfobia. Como todos nós já sabemos, o STF equiparou a homotransfobia ao racismo e é um tema muito importante não só pra gente como concurseiro, caso esse tema caia na nossa prova de redação, mas também como cidadãos. Então, eu trouxe diversas argumentações, diversos dados para que vocês possam pensar sobre o assunto, refletir e propor algum tipo de intervenção ou mesmo elaborar a sua dissertação, caso fosse um tema de prova. E espero que vocês gostem bastante desse resumo. Eu confesso que fiquei muito feliz elaborando e descobri diversas informações que eu desconhecia e essa importância da informação, né, gente? Não só a gente conseguir ter acesso aos dados corretos, mas também a gente repensar e descobrir muitas coisas novas. Espero que vocês gostem desse resumo e vamos aos slides. Então, gente, vamos começar o resumo sobre criminalização da homofobia e da transfobia. E antes de mais nada, eu quero dar créditos à professora que mais me ajudou e me inspirou a fazer esse resumo e passar esse conteúdo para vocês da forma mais didática e precisa possível, que foi a professora Amara Moura, que ela é maravilhosa, gente. Eu sugiro que vocês possam pesquisar sobre tanto a carreira dela quanto as aulas dela. Ela é professora também da plataforma Descomplica, que eu sempre falo aqui no canal. Ela é professora de literatura. Ela também é doutora em crítica literária pela Unicamp e é trans, feminista, escritora e maravilhosa, gente. Uma das cabeças, assim, pensantes e brilhantes do nosso país. Nós aprendemos lá no direito constitucional que o Brasil é uma democracia representativa e nós, cidadãos brasileiros, escolhemos os nossos representantes através do voto, das eleições. Além disso, o nosso país ele é dividido em três poderes e cada poder tem sua atribuição. E numa democracia, né, plena e eficiente, esses poderes eles devem se respeitar, eles não devem se sobrepor um ao outro e, claro, eles devem exercer um controle dos limites de uns com os outros, né? Nós já aprendemos tudo isso. E logo mais vocês vão entender por que eu estou falando dessa parte de constitucional. É importante a gente falar também que o Brasil, em extensão, ele é o quinto maior país do mundo e ele tem dimensões continentais. Nós temos em torno de 210 milhões de brasileiros e imagina a diversidade que existe nesse espaço tão grande de chão. Imagina os Brasis que existem dentro do Brasil. Imagina as diferentes realidades que existem no nosso país. E, claro, os desafios de organizar e administrar tudo isso são gigantes. Por isso que a característica da federação é que cada estado e município tenha as suas autonomias justamente para adequar suas políticas públicas de acordo com as suas características, né? Então é importante sempre frisar: o Brasil não é essa bolha em que você vive. Então, para que a gente possa administrar o Brasil de uma forma mais eficiente, nós temos a representação através do voto. E na nossa democracia, né, nós deveríamos escolher brasileiros para nos representar lá no Congresso. Mas será que nós estamos escolhendo pessoas que realmente representam todas essas realidades e toda essa diversificação brasileira? Será que nós estamos votando certo? Será que o nosso legislativo ele reflete as nossas realidades brasileiras? Só para vocês terem uma ideia, o perfil dos políticos eleitos na Câmara é o seguinte: a maioria é homem, branco, casado, com ensino superior e tem em torno de 49 anos. E eles formam mais ou menos 85% dos políticos eleitos para a Câmara. Vocês acham que esse perfil representa o Brasil? Já que a gente sabe que a população brasileira ela é composta, né, em sua maioria, por mulheres e negros. Será que a nossa representatividade ela está adequada?
Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E se essas pessoas são os nossos legisladores, será que as leis são feitas aos moldes das diferentes realidades brasileiras? Ou as leis são feitas de acordo com a vivência, experiência e, por que não, interesses desse perfil? Outra informação importante para a gente trazer aqui e começar a introduzir o tema é que a população LGBTQI+ brasileira gira em torno de 20 milhões de pessoas, de acordo com os dados da USP. E esse número provavelmente é bem subnotificado porque muitas pessoas, como vocês vão ver mais à frente, têm receio de se autodeclararem. Agora vamos entrar na parte mais importante, né, desse resumo, que é a criminalização da homofobia e da transfobia. E como que esse assunto ele foi parar no STF? Você sabe por quê? Justamente por uma omissão legislativa, uma omissão dos legisladores que a gente falou no slide anterior. Desde 1997, há 17 proposituras de leis que não foram levadas adiante para criminalizar a homotransfobia, gente. Olha só quanto tempo nós estamos falando. E, como diz o ministro Celso de Mello, a discriminação, ela ataca os direitos e as liberdades fundamentais. Então, você imagina você fazer parte de um grupo que sofre com a discriminação, com a exclusão, e você não conseguir ter os seus direitos e as suas liberdades asseguradas. É muito complicado, né? Apesar de toda a discussão que existe em torno desse tema, justamente pelo STF ter, entre aspas, legislado sobre o tema, quando não é uma função dele o fazer, é muito importante que a gente tenha em mente que não há dúvidas que esse julgado ele foi extremamente válido e importante para a nossa sociedade. E isso não é novo, gente, infelizmente, porque grandes conquistas, eu quero dizer infelizmente no sentido de que o Brasil tenha que recorrer ao judiciário para legislar sobre um tema justamente por uma omissão legislativa. Então, grandes conquistas da comunidade LGBTQI+, vieram através do STF, como a equiparação da união civil, a chamada união igualitária, o direito também das pessoas trans a retificarem os seus registros civis sem precisar de qualquer processo judicial, procedimento médico, hormonal para tal. Então, gente, o tema LGBTQI+, faz parte do debate de gênero. E a partir do momento que você retira, que você proíbe essa discussão e até mesmo leva em pauta a propositura de leis que legitimam a violência contra esse grupo, assim, pasmem, existem leis que já chegaram ao nosso Congresso que querem legitimar a violência, né, contra as pessoas. Olha que absurdo. As violências acabam sendo perpetradas por conta de uma tensão que existe entre os gêneros e acabam sendo naturalizadas. E se o legislativo se omite em relação à pauta, os grupos LGBTQI+, se articulam, obviamente, com outras instâncias para garantir a sua dignidade e os seus direitos. Outra questão importante é a urgência, né, na criminalização da homotransfobia. Por quê? Vocês já pararam para pensar como a população LGBTQI+, sofre com a discriminação a ter acesso à cultura, por exemplo, a ter acesso ao lazer, a ter acesso ao mercado de trabalho? São várias questões, gente. Inclusive, um dado muito importante para a gente trazer aqui é que em 2017, uma pessoa LGBTQI+, era morta a cada 17 horas em razão de simplesmente ser quem é. Esse dado é do grupo Gay da Bahia, que é um grupo que faz esse tipo de levantamento estatístico, é um dos grupos que fazem mais pesquisas sobre o tema. É um grupo bem relevante que vale a pesquisa, tá? E esse dado, ele é muito grave, porque um país onde você mata LGBTQI+, por simplesmente serem quem são, ou você mata mulheres por serem mulheres, e assim por diante. Vocês já pararam para pensar no quão grave é isso? A pessoa é morta simplesmente por quem ela é. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo.
Isso decorre de um país que possui uma cultura que não vê esses sujeitos como indivíduos e como cidadãos. E o Barroso, lá do STF, ele fala muito disso. Ele fala que o STF, ele deu esse passo além nesse assunto para que a gente possa tentar viver em harmonia com os diversos grupos que existem no nosso país. E é justamente isso que a gente busca, né? Viver em paz, em harmonia e que todos sejam respeitados. Se você viu o meu resumo anterior sobre os problemas enfrentados pelo sistema penal brasileiro, você deve ter percebido que existe além de uma lógica seletiva de punição, existem diversas problemáticas em torno do sistema penal, né? E quais seriam as alternativas da prisão que a gente pode pensar para os casos de homofobia e transfobia? Será que a reclusão seria a única saída para essa mudança? E que a reclusão seria uma tentativa de resolver o problema numa visão muito simplista, né? Será que combater a transfobia e a homofobia, a melhor forma é o encarceramento? Eu acredito que, como sempre, a resposta seja não, seria por meio da educação. Agora uma pergunta muito relevante. Por que a homofobia e a transfobia foram equiparados ao racismo pelo STF? Houve essa equiparação justamente porque não existe ainda uma lei sobre o assunto específico. Mas por que houve essa equiparação? A espécie humana, ela não é dividida em raças, como nós já aprendemos lá em biologia na escola, né? Ou uma subdivisão por raças. A raça, ela é, num conceito biológico, uma subdivisão dentro de uma espécie. Porém, o nosso entendimento sobre raça, nesse caso, é o entendimento político e social. Como assim? São grupos determinados que criam a ideia de raças ou de subdivisões, mas não no sentido biológico do termo, porque não existem diferenças biológicas entre negros, brancos, mulheres, homens, etc. Quer dizer, a diferença biológica ela é desprezível e não sustenta uma subdivisão entre indivíduos. Então, a gente tem esse conceito de raça a partir de outros critérios, né, os sociais e políticos. Por isso que a Lei 7.716 de 89 aborda não só o preconceito de raça e de cor, mas também ela insere a etnia, a religião, a procedência nacional e agora o grupo LGBTQI+. E aplica-se também ao antissemitismo, como a gente já viu alguns julgados do STF sobre o assunto. Justamente para a gente entender que o conceito de raça vem com esse viés social e político quando a gente trata da forma... quando a gente traz esse assunto para o direito. É importante a gente citar também que nós vivemos numa sociedade em que o direito penal ele goza de muito prestígio e é necessário tipificar uma conduta como crime ou como uma contravenção para que a sociedade, enfim, comece a enxergar essa conduta como crime. Imagine quantas pessoas já foram violentadas, assassinadas por serem quem são e isso simplesmente ser invisível aos olhos da sociedade. Foi exatamente o que aconteceu com a Maria da Penha, né? Por exemplo, precisou vir uma lei para que as pessoas começassem a se conscientizar e a debater e a enxergar o assunto. Então, é importante termos gerações em que não reproduzam essa lógica violenta. E, claro, isso vem da educação, como a gente falou mais cedo, ali na parte do sistema penal. E um dos lugares para se fazer esse debate, para ter esse papel, é a escola, que tem cada vez mais sofrido com ações para impedir esse debate de gênero, né? Então, uma criança, um adolescente que desde a escola já sente na pele a discriminação por ser quem é e não tem esse entendimento no dia a dia, pensa o quão complicado pode ser o crescimento dessa pessoa em sociedade, né? Então a gente precisa também refletir sobre esse assunto, sobre esse papel do debate na nossa sociedade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, que vocês reflitam sobre o tema, que é de extrema relevância. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!